Então, olá a todos, a todas, a todes que estão aqui conosco. Meu nome é Letícia, eu sou professora de Biologia, de Genética, e hoje a gente vai fazer a nossa segunda aula de evolução. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo no grupo do WhatsApp, me marca lá, @Letícia, e aqui, em qualquer momento da aula, vocês podem me chamar, que eu interrompo e a gente continua, tá bom? Eu vou começar a partilhar. E a partir de agora, qualquer dúvida, vocês podem me perguntar, fiquem à vontade. Então, a nossa aula hoje é sobre as evidências da evolução biológica. É uma aula voltada para o PISM-3, para o Enem, e a nossa segunda aula, embora eu acho que a evolução deveria ser para todos, como eu estava conversando aqui antes da maioria entrar. Então, a primeira coisa que a gente vai pensar é a definição. A evolução biológica pode ser definida como as modificações nos organismos através do tempo. E quando a gente fala aqui o tempo, são milhares de anos, tá? Todos os organismos apresentam um ancestral comum e todas as espécies hoje existentes são resultados de contínuos processos de mudanças. Então, a gente tem um ancestral comum. É estranho pensar nisso, que uma bactéria mais simples, um organismo, um procarioto, né, que é um organismo simples, que é uma bactéria, né, semelhante a uma bactéria, daquele organismo foram acumulando mutações com o passar dos milhões de anos, até chegarmos a espécies com uma evolução muito mais complexa, como os mamíferos, por exemplo, ou plantas com flores. Mas todos os seres vivos originaram de um ancestral comum, tá? Então, é importante que vocês guardem isso, que a gente tem um ancestral que originou todos os seres vivos. Ah, mas vírus não, tá? Vírus é sempre a parte. Embora ele esteja aí fazendo esse estrago que estamos todos guardados em casa, ou quando saímos morrendo de medo, mas os vírus a gente não considera como seres vivos dentro da biologia. É uma grande discussão, na verdade. Então, demais seres vivos, bactérias, protozoários, nemateumintos, mamíferos, plantas, fungos, qualquer ser vivo que você pensar, exceto os vírus, temos um ancestral comum. As espécies, elas não são fixas, elas estão em constante modificação. Agora mesmo, as minhas células, sob essa radiação aqui do computador, ela pode estar sofrendo mutação. As minhas células, a cada ciclo celular que elas fazem, a cada divisão que elas fazem, elas podem estar incorporando mutações que podem simplesmente me alterar fisicamente, por exemplo, um câncer, como se forem nas minhas células, nos meus gametas, podem ser passados para a minha progênie, né, para os meus filhos. E o que a gente fala aqui na evolução são essas características, essas modificações que são passadas hereditariamente. Então, eu tive um acidente, que a gente estava falando na primeira aula, quando a gente falou do Lamarck. Lamarck, ele falava do uso e desuso. Aquilo que a gente não usa, atrofia, e a gente não passa isso para os nossos descendentes. E a gente sabe que não é o caso. Por exemplo, não dá para ver, mas eu posso pintar meu cabelo de rosa. Eu não vou passar, e posso ter filho depois de pintar meu cabelo de rosa. Isso não vai passar para os meus filhos, porque isso não está na minha herança genética. Eu posso sofrer um acidente, espero que não, e posso perder uma perna, né, um membro amputado. No entanto, se eu me reproduzir e tiver um filho depois disso, o meu filho vai continuar nascendo com as duas pernas, porque isso não é uma característica genética, é do ambiente que eu vivo, né, um acidente, ou a tinta do cabelo, ou eu mudei para o Nordeste e comecei a tomar muito mais sol do que eu tomo aqui, são modificações no meu ambiente, são modificações externas no meu fenótipo,
mas não vão modificar os meus genes. Se não modifica os meus genes, principalmente esses que vão formar os gametas, né, que estão constituindo os meus ovócitos, e nos homens os espermatozoides, isso não vai passar para os meus descendentes. Se não passa para os meus descendentes, isso não é tido como evolução. Por isso que eu falei a brincadeira do siso. Se a gente não pergunta para o nosso parceiro, para a nossa parceira, se tem siso, e a gente quer deixar de ter aquela característica, a gente não tem como eliminar uma característica se a gente nem sabe que ela existe. Então, esse mesmo mapa conceitual ou mapa mental, eu coloquei, desculpa, no material de estudo, tá? Então, tá lá no Drive do curso já, do PISM 3 e Enem. Já coloquei as aulas, essas apresentações, e o material para vocês estudarem, né, o texto. E esse material aqui tá já no texto da aula 1. Então, é um mapa mental que eu acho, assim, eu sugiro que vocês tentem estudar dessa forma, porque é um jeito de você ter uma compreensão rápida, uma visualização rápida, e a gente aprende também, né, a gente memoriza, a gente guarda o conteúdo mais fácil com figuras, né, mas eu não sei desenhar, Letícia, faz do seu jeito, é para que você entenda, não é para o professor, não é para ninguém, é para você. E isso vale para quem está no ensino médio, estudando para o PISM, isso vale para quem está já depois de tempo fora da escola, estudando para o Enem. Então, evidências da evolução, e a gente vai ver uma a uma, nós temos os fósseis, que essa pessoa aqui, não sou eu, que eu retirei do Brasil Escola, um site, desenhou muito bonitinho aqui um fóssil. Eles são restos ou vestígios de seres que vieram no passado e que foram preservados. A gente vai ver aos poucos, daqui a pouco. Os órgãos vestigiais são estruturas com funções importantes nos ancestrais. Por exemplo, alguns peixes que vivem em ambiente cavernícola, né, que vivem em ambientes escuros, que nunca veem a luz do dia, eles têm olhos vestigiais, mostrando que o ancestral dele tinha um olho funcional, que a genética dele mantém esse olho. No entanto, por falta de pressão evolutiva, né, como ele está no escuro, o olho não faz diferença nenhuma para ele, é um órgão vestigial, que vai sendo, sua função, ele está ali, mas ele já não desempenha aquela função que ele desempenhava antes. O nosso siso acaba sendo um dente vestigial, um órgão vestigial, porque muitas pessoas arrancam o siso porque sentem dor, ou porque vai modificar o rosto, atrapalhar o aparelho, quem já usou o aparelho, mas é um dente que hoje a gente não tem uma grande função para ele, porque a gente mantém a nossa dentição. Imagina para os nossos ancestrais hominídeos, com 18, a vida média não ia aos 30 anos. Com 14 anos, 15, você já estava na idade reprodutiva. Com 18, 20, que é na idade que o siso nasce, você praticamente já tinha perdido os seus dentes. Então, um dente a mais era uma vantagem. Por isso que foi mantida. Quando surgiu esse dente que chegava mais velho, com a pessoa mais velha, você passar essa característica para os seus descendentes é interessante, porque você vive mais tempo, já que você consegue mastigar e se alimentar melhor, e seus descendentes também. Então, era uma característica interessante, hoje, para a gente, é indiferente. Esqueci, gente. Daqui a pouco no texto vai. Aquele órgãozinho que só serve para fazer cirurgia. Daqui a pouco eu lembro dele. E a gente vê também as analogias. Então, a gente tem comparações dos órgãos anatômicas por analogia, quando uma estruturas têm uma mesma função, mas têm origem embrionária, ancestral, completamente diferente. Então, quando a gente pensa nas asas de um pássaro e nas asas da borboleta, eles não têm um ancestral comum para esta característica. As asas
das aves, elas são musculares, elas são ossos e músculos, enquanto as asas do inseto, não, são membranosas, são prolongamentos celulares. Já homologia é quando, então, analogia, organismos diferentes com uma função semelhante, voar, asas. Homologia é quando tem uma mesma origem embrionária, mas pode ter ou não a função preservada. Então, por exemplo, quando a gente compara aqui o desenho do nosso braço com uma nadadeira de uma baleia, o ancestral é comum, o órgão é semelhante, mas ele vai ter função diferente. Então, tanto nós, homens, né, seres humanos, quanto uma baleia, um cetáceo, somos mamíferos. Então, a gente tem ancestrais próximos, mas enquanto na baleia, os membros anteriores, né, e os posteriores também, mas o que a gente chama de braço, nas baleias são nadadeiras, nós somos o nosso membro anterior, né? Então, a gente tem uma origem comum, mas a gente não tem a mesma função para os órgãos anteriores em mamíferos no gênero Homo sapiens e num cetáceo, por exemplo, na espécie Homo sapiens e num cetáceo, uma baleia. E a gente tem ainda as evidências moleculares, quando o código genético, a sequência de nucleotídeos dos nossos genes, são semelhantes à de outras espécies, às vezes espécies próximas, às vezes espécies muito distantes, e a gente tem genes muito semelhantes, mostrando, então, que a gente teve um ancestral comum. E a gente tem ainda evidências celulares, quando a gente tem seres vivos, exceto os vírus, que são formados por células. Então, não importa se a gente está falando uma célula animal ou uma célula vegetal, claro que há algumas diferenças, mas o principal é igual. Quando a gente pensa mesmo numa célula eucariótica, né, com um núcleo bem distinto, e uma célula procariótica sem esse núcleo distinto, o DNA, por exemplo, o material genético é praticamente o mesmo. As proteínas são praticamente as mesmas. Então, mostrando que sim, a gente tem um ancestral comum com uma bactéria, por exemplo, que causa dor de garganta. Isso não quer dizer que a gente é mais evoluído ou menos evoluído que uma bactéria. Ela está aqui há bilhões de anos e causa dor de garganta do mesmo jeito. Pode nos extinguir se a gente não tiver um antibiótico. Então, a teoria da evolução, ela reúne uma série de evidências e provas que faz ser irrefutável, ou seja, não dá para negar até o presente momento. Então, a gente não pode negar que os registros fósseis são um exemplo de evolução, que a anatomia comparada, quando a gente compara, igual eu comparei aqui, a ave com a borboleta, eles têm uma função igual, mas eles têm uma origem diferente. Enquanto eu posso, com uma baleia, ter uma função diferente, nadadeira e braço, mas a minha origem é a mesma, por analogia. Eu vou fazer um por um, tá, gente? E a adaptação dos seres vivos aos seus ambientes. Então, a gente sabe que a pressão do ambiente, que a gente chama de pressão evolutiva, faz com que a gente tenha características semelhantes, mesmo podendo ser bem distintos também. E as semelhanças genéticas, que é o que a gente vai falar, ou semelhanças moleculares. Então, o primeiro que a gente vai ver... Espera aí que chegou mais uma. Olá, Jocelaine, seja bem-vinda. Já estamos aqui no nosso terceiro slide, quarto. Seja bem-vinda na nossa segunda aula de evolução. Qualquer dúvida pode interromper. Então, das evidências da evolução, o primeiro que a gente vai citar são os registros fósseis. Quando Darwin estava aqui viajando, bem-vinda, Jocelaine. Quando Darwin estava viajando pelo mundo com o Beagle, né, como a gente viu na primeira aula, e eu vou voltar nisso daqui a pouco não, nas aulas posteriores, uma das coisas que chamou a atenção do Darwin foi quando ele achou os registros fósseis. E aí ele observou, olha,
esse ser aqui, que existiu há milhões de anos atrás, que hoje em dia eu não encontro mais, olha, mas ele é semelhante a um outro que eu acho, que eu encontro. Então, quando a gente pega, por exemplo, aqui é um fóssil de um dinossauro, né, de um grande réptil. Não existe mais nenhum grande dinossauro há milhões de anos. No entanto, nós temos exemplos vivos de répteis com estruturas muito semelhantes a esses que estão extintos. Então, a gente pensa que essa modificação aconteceu de forma gradual, de forma constante, com o passar dos milhares de anos. Então, os registros fósseis são uma prova consistente de que nosso planeta já abrigou espécies diferentes das que existem hoje. Esses registros são uma fonte de evidência da evolução, porque podem nos fornecer indícios de parentesco entre estes, né, os fósseis, e os seres viventes atuais. Quando a gente observa, em muitos casos, a gente vê uma modificação contínua da espécie. Então, quando a gente compara um Tiranossauro Rex e a lagartixa que está na sua casa, às vezes, e as lagartixas são legais, tá, gente? Não matem. A gente vê que a estrutura é semelhante, que a formação das escamas são semelhantes, que a forma como se locomovem são semelhantes, né? Dentro das suas proporções. Mas, enquanto a pressão adaptativa para um grande réptil, quando o nosso planeta, né, a teoria que para a extinção dos grandes répteis foi um meteoro, uma modificação que causou uma modificação muito grave nas condições climáticas. Então, um ser vivo muito grande, que precisava de muito alimento para se manter, ele teve mais dificuldade para se manter, porque ele não tinha mais aquela variedade de alimentos. Então, um grande carnívoro, um Tiranossauro Rex, ele precisava de se alimentar de uma grande quantidade de pequenos animais, que, por sua vez, também eram grandes, mas estava faltando comida. Então, né, a teoria é que tenha tido uma nuvem de poeira tão grande que as plantas mesmo, fotossintetizantes, não conseguiram fazer a fotossíntese. Então, aqueles herbívoros, que são a base da cadeia alimentar, não puderam servir de alimento para esses grandes répteis, fazendo com que eles se extinguissem. Mas os pequenos répteis, aqueles que se alimentavam de insetos, aqueles que se alimentavam de organismos em decomposição, conseguiram se manter. E são os ancestrais desses pequenos répteis, aliás, são os descendentes desses pequenos répteis que estão aqui hoje, que são as lagartixas, que é as serpentes, os teius, né, os répteis que a gente encontra aí, que mais? Os jacarés, todos os répteis que a gente tem hoje no nosso planeta. Não temos mais os grandes répteis, acho que o maior é o dragão de Komodo, que fica na ilha de Komodo, né, na Oceania, mas não temos aqueles répteis de 9, 12, 15 metros, até mais, né? No entanto, mostram que houve uma modificação contínua, e essa modificação contínua, gente, ela é feita por pressão ambiental, falta de comida, principalmente. Então, outra característica que a gente tem é essa capacidade que os seres vivos, né, que se mantiveram evoluindo, porque os que não se mantiveram foram extintos, temos aí os grandes répteis, é a capacidade de adaptação, que é a capacidade do ser vivo em se ajustar ao ambiente, uma vez que, por seleção natural, indivíduos portadores de determinadas características vantajosas, como uma coloração que se parece com seu substrato, possuem mais chances de sobreviver e transmitir aos seus descendentes tais características. Então, se eu sou um réptil pequeno, e a minha característica de alimentação eu fico ali escondido no meio das pedras, e aí quando passa ali um inseto, supondo que esse réptil se alimente de inseto, quando passa ali aquele inseto, ele não consegue me distinguir, ele não consegue ver que eu estou ali, e aí eu consigo me alimentar desse inseto. Então, aquela minha cor semelhante, né, mimética, semelhante à pedra, que faz um mimetismo, ela é vantajosa.
Então, se eu passo essa característica, se eu me alimento mais, eu sou mais forte da minha espécie, eu tenho, sou mais adaptado, né? Mais bem alimentado, mais rápido, mais forte, e forte não é só em tamanho, pode ser em capacidade de deslocamento, em corte nas fêmeas, então eu consigo, se eu sou um macho, eu consigo mais fêmeas, se eu sou uma fêmea, eu consigo gerar mais filhotes, então eu passo essa característica para os meus descendentes. E é uma característica vantajosa, porque me deu vantagem, eu consegui me reproduzir mais. Ao longo das gerações, determinadas características vão se modificando, tornando cada vez mais eficientes. Como exemplo, a adaptação por seleção natural, temos a camuflagem e o mimetismo. Então, quando esse organismo consegue se esconder naquele ambiente, seja para se proteger ou seja para caçar. Então, aqui, exemplos de mimetismo e de camuflagem, aqui a gente tem um... Ixi, esqueci o nome desse bicho, gente. Não é salamandra, não. Ixi, a pessoa está ficando velha. Temos aqui um réptilzinho, que é aquele que muda de cor, que ele tá... Ajuda aí, gente. Alguém me ajuda. Vocês estão mais espertos que eu. Camaleão? Isso, perfeito. Temos aqui um camaleão, que o mimetismo dele é perfeito com essa folha. Ok? Se ele estiver esperando passar um inseto por aqui, pousar na folha, para ele simplesmente esticar a língua dele pegajosa e comer, ele está perfeitamente escondido, com o olhinho fechado, então não é visto. Essa coruja, dentro do oco de uma árvore, se ela fosse esconder de um predador, o predador passa aqui, vamos supor que seja um gavião, né, que é um dos predadores de uma coruja. Se ele passar aqui, ele não vai ver essa coruja, ele não encontra. E aqui os ovos dela, que ela está chocando aqui dentro, estão muito mais protegidos. Então, a camuflagem e o mimetismo, variações no pelo, são formas de você ter sucesso evolutivo também. Essa raposa das neves, embora a gente saiba, né, que pelo escuro retém mais calor, haja gente de roupa preta no sol. A gente retém mais calor, né? A gente sente mais calor quando a gente está com uma camisa preta do que com uma camisa branca. A cor branca, ela reflete a luz, reflete o calor, enquanto o preto absorve. Seria muito mais vantajoso para essa raposa do Ártico, né, que está no frio, ter uma coloração escura. Só que não, porque se ela tem uma coloração escura, ela pode até reter mais calor, mas ela é mais facilmente predada. Um urso polar, um outro animal, reconhece ela muito mais facilmente se ela for escura na neve. Então, mesmo que para característica calor, ter uma pelagem escura seja vantajosa, mas para aquela característica vida, você retém calor, mas você morre facilmente porque você é facilmente visto, ou você retém menos calor, mas você é branquinho, você se esconde melhor na neve, o que se esconde melhor na neve sobrevive e passa aquelas características para os seus descendentes. Então, nem sempre, se a gente for avaliar temperatura corporal, é mais vantajoso ser escuro, mas aqui a gente está falando de seleção natural, você estar vivo ou não. Você pode até ter uma pelagem escura é vantajoso, mas você não consegue passar essa característica para os seus descendentes. Por isso que as raposas do Ártico são brancas, porque as que eram escuras viraram comida, não passaram essas características para os seus descendentes. Pode surgir, por mutação nova, uma outra raposa escura? Pode. Mas mesmo que ela venha se reproduzir, os filhotes dela, se tiverem essa pelagem escura, vão ser mais facilmente predados. Então, a gente também vai falar, outra evidência da evolução é a anatomia comparada, que foi quando eu comparei as asas, né, ou as nadadeiras, né, os membros anteriores de mamíferos. Então, a gente tem, nessa anatomia comparada, como a gente viu brevemente, a analogia e a homologia. Tá, vamos por partes, Letícia, por favor. Analogia, é semelhante por função. Então,
eu vou beber Coca-Cola para matar minha sede. Ela é análoga à água para matar minha sede. Ela tem a mesma função. Gente, péssimo exemplo, mas vocês guardem aí. Ela tem a mesma função, matou a sede. A gente sabe que tem uma origem totalmente diferente. Um é natural, o outro é sintético, mas ele tem a mesma função naquele momento, matar a sede. Então, eles têm analogia, origem diferente, com uma função semelhante, parecida, né? No caso da água e da Coca-Cola. Homologia, a gente está dizendo, tem origem igual, homo, e mesma origem, mas a função pode ser diferente, ok? Então, as analogias e as homologias também podem ser consideradas como provas de evolução, baseado no aspecto morfológico e funcional, uma vez que quando fazem estudos comparativos da anatomia dos organismos, mostra a existência de um padrão fundamental similar na estrutura dos sistemas de órgãos. Então, vamos dar exemplos. Aqui, quando a gente compara um membro anterior de um hominídeo, uma pata anterior, aqui é de um gato, tá difícil de ler, uma nadadeira anterior de um golfinho e uma asa, né, uma membro anterior de um morcego, todos são mamíferos. Então, todos têm a estrutura óssea muito semelhante. Os dedos, eles podem ter as falanges dos dedos, estruturas diferentes, mas os mesmos ossos estão nessas 4 estruturas aqui. Tem aqui é exemplo de homologia. Eles têm a mesma estrutura, mas função diferente. O meu braço é usado para pegar, a pata da frente de um gato é apoio, né? A pata da frente, né? O que seria a pata da frente de um golfinho é uma nadadeira, serve para natação, né? Propulsão ali em meio aquático, enquanto aquela pata anterior de um morcego é uma asa. Mas os ossos, a origem é a mesma. Então, é por homologia. Mesma origem, função diferente. Então, quando a gente compara aqui, olha, um peixe, uma salamandra, né, um peixe, né, uma salamandra, uma tartaruga, que já é um réptil, então a gente tem um peixe, uma salamandra como um anfíbio, uma tartaruga como um réptil, uma galinha como uma ave, e coelho e humano como mamíferos. Quando a gente compara o desenvolvimento embriológico dele, enquanto embrião, dependendo da fase do embrião que a gente pega, é praticamente a mesma estrutura. A gente só consegue distinguir um feto de um hominídeo, de um humano, de um feto de uma galinha, depois lá da segunda semana de gestação da galinha, tá? Porque a gente é muito mais parecido com uma galinha durante muito mais tempo. Porque a gestação, né, o tempo que um ovo é chocado é, em média, 21 dias, enquanto a nossa gestação é de 9 meses. Então, a gente tem muito mais tempo, mais parecido do que uma galinha do que com um humano. No entanto, a gente vê, olha, a origem de a gente vai ver isso lá na parte molecular, a origem da organização celular, a organização dos tecidos, dos órgãos, é praticamente a mesma. Quanto mais cedo a gente observa, né, no período embrionário, mais semelhante são os organismos, mesmo que eles tenham, que eles vão ser espécies totalmente distantes, né, a gente teve um ancestral comum de um peixe, de um anfíbio, de um réptil, de uma ave, que nos deu características corporais semelhantes. Tá? Então, a gente está falando de evolução, a gente vai ter que sempre lembrar desse ancestral comum. As estruturas análogas. Então, eu falei anatomia comparada. Quando a gente compara a anatomia dos seres vivos, e aqui eu estou falando dos animais, né? Não dá para comparar a minha anatomia, dá para comparar a anatomia celular, mas não física, né? Minha com uma planta, por exemplo. A minha célula dá, mas o meu organismo como um todo não. Então, a gente tem aqui estruturas análogas. A gente tem um ictiosauro aqui no meio, que é um réptil fóssil, um golfinho, que é um mamífero,
e um tubarão, que é um peixe, tá? Se você olha assim, bate o olho rapidamente, eles são, se você não sabe, que se eu não coloco aqui o nome, né, de quem é quem, tá, tubarão é mais fácil identificar, mas o ictiosauro, que é um réptil, e um golfinho, que é um mamífero, se não tivesse uma legenda, você poderia falar que são a mesma coisa, que é o mesmo, que é mamífero igual, ou, por exemplo, falar que a semelhança no corpo deles, seja nesse formato fusiforme, seja, né, de forma de fuso, seja na presença, na organização da cauda posterior, né, da nadadeira caudal, ou das nadadeiras anteriores, ou dessa aqui, nadadeira dorsal, elas são muito semelhantes. São semelhantes, apesar desses organismos, desses seres vivos, terem origens diferentes. Então, porque eles têm estruturas análogas, desempenham a mesma função, mas possuem origens diferentes. E apesar de exercerem esses papéis semelhantes, facilitar a propulsão no nado, mas não são derivadas das mesmas estruturas, porque eles não têm um ancestral comum. Mais próximo, tá, gente? Lá no primórdio da evolução, todos os seres vivos têm um ancestral comum. Mas mais próximo, o golfinho tem um ancestral distinto dos répteis, distinto dos peixes, tá? Então, a evidência que a adaptação evolutiva ao modo de vida semelhante leva organismos poucos aparentados a desenvolverem formas semelhantes, que é o fenômeno que a gente chama de evolução convergente. Então, a gente tem estruturas, a nadadeira anterior é uma estrutura análoga, mas ele não é a mesma ancestralidade, tudo bem? Então, a gente tem uma evolução convergente. A pressão do meio aquático faz com que esses seres vivos tenham uma forma física semelhante, enquanto eles são distantes um do outro nos seus ancestrais. Então, outro exemplo de evolução convergente, que são organismos diferentes com semelhantes, são essas orelhinhas aqui desses mamíferos aqui. Então, aqui a gente tem uma espécie de um ratinho, né? É um jerboa, que chama. Aqui é um felídeo, um gato de areia, que é o gato de areia, e aqui é um tipo de um canídeo, que é o fenego. Se você olha, eles têm essa estrutura da orelha bem grande. E aí você pensa, eles podem ter um ancestral próximo, comum. Só que não. Essas orelhas longas são uma adaptação àquele ambiente, é uma pressão do ambiente que eles vivem, deserto. No deserto tem ausência, pouco alimento, então eles vão se alimentar principalmente de insetos que voam, né? Para eles escutarem e distinguirem esses insetos, a presença dessas orelhas grandes aumenta como mesmo uma antena, né? Aumenta a captação do som. Então, ao longo da evolução, eles convergiram para esse tipo de orelha grande. Então, é o mesmo exemplo de estrutura análoga, enquanto aqui nas nadadeiras desses animais aquáticos, a gente tem também uma estrutura análoga por evolução convergente, convergindo para o mesmo lugar, sem que eles tenham um ancestral muito próximos. São todos mamíferos, têm um ancestral comum, mas a gente tem aqui um roedor, um felídeo e um canídeo, que não são tão próximos assim. No entanto, eles se parecem. Se a gente olha assim, parece o mesmo bicho. E a gente tem as estruturas homólogas, como a gente já falou, das nadadeiras do golfinho, nadadeira, a nossa membro anterior e de uma asa de um morcego. Então, estruturas homólogas, elas têm estruturas corporais ou órgãos que possuem uma origem embrionária semelhante, podendo desempenhar a mesma função, como a baleia e um golfinho, ambos têm aquela membro anterior como nadadeira, ou funções diferentes, como a asa do morcego e o braço de um humano, ou a nadadeira peitoral de um golfinho e as asas de uma ave.
Peraí, que essas asas dessa ave ficou estranho aqui. Essas adaptações ao modo de vida distinto é denominado evolução divergente. Então, divergente, quando a gente pensa, tem um ancestral comum, mas a estrutura que é gerada pelo ambiente, por adaptação àquele ambiente, é diferente de organismo para organismo. De novo. Então, quando a gente compara aqui o braço de um ser humano, uma pata dianteira do cavalo, a nadadeira de uma baleia e a asa de um morcego, a gente tem a presença dos mesmos ossos, ó. O osso aqui do braço, o húmero, aqui o húmero na asa do morcego, aqui o húmero na pata do cavalo, aqui o húmero na base da nadadeira, da baleia. Quando a gente pensa aqui nos metacarpos e nas falanges, que na nossa mão, né, de humano, vai formar a base da mão, né, aqui a base da mão a gente tem o metacarpo e os dedos, as falanges. O mesmo está lá no cavalo, ó. Aqui, no que a gente chama a base ali da pata, parece a canela do cavalo, a gente tem os ossos da canela do metacarpo, vão formar a canela do cavalo. Enquanto todas as nossas falanges, que a gente forma os dedos, eles se unem para formar uma falange única na pata do cavalo. Já aqui, olha, na asa do morcego, aqui os metacarpos, formando a base da asa, enquanto as falanges, que são os nossos dedos, estão lá nas extremidades da asa. O mesmo na nadadeira. A nadadeira da baleia, então, é muito semelhante a uma mão humana. Só que a gente vai pensar que o húmero, né, é um osso longo no nosso corpo, enquanto na baleia é um osso curto, um osso chato. Enquanto aqui, ó, as falanges é praticamente a mesma coisa. Ela tem maior quantidade de falange, mas aqui são 5 dedos, mesma estrutura. Mostrando que a gente tem um ancestral comum, tá? Então, a variação na asa é por homologia, mesmo ancestral, e pode ter a mesma função ou função diferente. Quando a gente compara o nosso braço com o do outro primata, mas um chimpanzé é muito próximo, né? A nossa origem evolutiva é muito semelhante. Mas ambos têm essa função de pegar e de se apoiar também no braço. A pata de um cavalo, com a pata de um canídeo, né, de um cachorro, praticamente a mesma estrutura, só que as falanges dos cachorros não são unidas, né, enquanto do cavalo é. O cachorro tem os 5 dedinhos também. A gente também tem a presença de órgãos vestigiais. Essas estruturas, apêndice, que eu estava tentando lembrar lá atrás, esses órgãos vestigiais, que eu dei exemplo do siso, são estruturas que elas foram perdendo a sua função evolutiva, mas ainda existem. E quando elas existem, elas mostram que elas já tiveram uma função. Então, são estruturas pouco desenvolvidas ou sem função, né, naquele organismo, como o apêndice vermiforme e o osso do cóccix, tá? Que o osso do cóccix tem um prolongamento, como se a gente fosse formar uma cauda, mas nos primatas a gente não tem cauda, não tem rabo, então, mas os ossos estão ali, vários ossinhos no cóccix, são fundidos com a idade. Podem indicar que esses órgãos foram importantes em nossos ancestrais remotos e, por deixarem de ser vantajosos ao longo da evolução, regrediram durante tal processo. Mas eles não deixaram de existir. Se fosse uso e desuso, como defendia o Lamarck, a gente não ia ter mais o apêndice, porque o apêndice era um prolongamento do nosso intestino que facilitava a digestão de sementes. Com o uso do fogo, né, ali guardava alguns micro-organismos que facilitavam a digestão. Com o uso do fogo, quando a gente come semente, geralmente a gente come semente cozida, o feijão, o arroz, e aí a gente consegue quebrar e digerir só com os dentes e a digestão no estômago, intestino grosso, intestino delgado. Mas antes não. Mas é que esse órgão não deixou de existir. Ele está ali. Em geral, ele não tem função nenhuma a não ser suporar e quase matar alguém, quando não mata, né? Espero que ninguém tenha feito cirurgia de apêndice aqui, que dizem, nunca passei por isso, que é uma dor terrível. No entanto, está ali. Esse órgão não deixou de existir. Então, esses órgãos também, eles podem estar presentes em determinadas espécies e ausentes em outras, mesmo
ambas existindo no mesmo período. Então, a gente tem mostrando que a evolução continua, tá, gente? Não é porque no nosso organismo o apêndice não tem função que em outros organismos de outros mamíferos esse apêndice não vai ter uma função mantida, tá? Mostrando que a pressão evolutiva, a pressão do ambiente sobre um hominídeo é diferente de, por exemplo, sobre um canídeo, né? Uma espécie de cavalo. Opa, isso aqui está fora do contexto. E a gente também tem as evidências moleculares, que mostra a semelhança da estrutura da molécula no nosso genes, de diversos organismos, sendo que quanto maior a semelhança entre as sequências de bases nitrogenadas dos nucleotídeos, né, que vai formar o DNA, quanto maior a semelhança que essa espécie produz, né, as proteínas que essa espécie produz. Então, quanto mais idêntico o material genético e as proteínas que esse material genético vai produzir, maior o parentesco. Então, portanto, a proximidade evolutiva entre as espécies. Quando a gente compara o DNA humano com o DNA de um chimpanzé, a gente vê que é 99, acho que é 99,8 ou 5% igual. Só que esses 0,2%, a diferença que a gente tem. A estrutura do nosso corpo é praticamente idêntica, mas essa pequena diferença dos nossos genes faz com que a gente tenha possibilidade de fala e de comunicação, e o chimpanzé não. Mas essas 99,8% faz com que a gente tenha a mesma capacidade de pinça nos nossos dedos, por exemplo. Então, muitas vezes a gente pensa, a gente tem, quando eu falo, a gente tem um ancestral comum. Você pensa que um peixe originou um anfíbio, que originou um mamífero, que originou o ser humano. Não é assim. A evolução não funciona dessa forma. Ela funciona que a gente tem um ancestral, é um cladograma isso daqui, tá? Que a gente pensa sempre numa árvore, né? Ele se ramifica. Mas quer dizer que a gente tem um ancestral comum que deu origem aos vertebrados. Então, nos vertebrados, a gente tem os peixes e todos os outros vertebrados nesse lado aqui do ramo. Passou milhares de anos, surgiu uma outra mutação que foi vantajosa, que deu origem aos tetrápodes, que são os animais com 4 patas. E aí nós temos os anfíbios, né, os primeiros tetrápodes, e foi vantajoso. Então, aqui a gente tem o grupo dos anfíbios, por exemplo. E todos os outros. Passaram milhares de anos e teve uma outra mutação que outras, tá? Isso é cumulativo, que foi a origem dos mamíferos. Então, a gente tem tanto os pequenos mamíferos, como roedores, e os grandes primatas nessa mutação aqui. E outras mutações foram surgindo, até que a gente tenha lá os nossos ancestrais dos primatas, que vão dar origem aos orangotangos, aos chimpanzé, aos bonobos e ao gênero Homo sapiens, a espécie Homo sapiens. Outras indicações moleculares, por exemplo, essas mutações no gene PAX6. Quando observa-se essa mutação, esse gene PAX6, a gente encontra em humano, a gente encontra em camundongo, a gente encontra em drosófila, que é essa mosquinha que dá na banana, que tem um olhinho vermelho. Se a gente modifica, faz uma mutação nesse gene, o olho não é funcional, nem o olho da drosófila, nem o olho do camundongo, ele fica pequeno, não forma a visão, nem o olho humano. Quer dizer, aqui não é um olho humano, não, é de um outro animal. Mas o mesmo está em humanos, tá? Não, é humano sim. Tá? Não quer dizer que a pessoa mutou o humano, quer dizer que quando observa, às vezes, alguma falha no olho, tá vendo? Não forma a íris, a retina. Quando vai observar, fazer um mapeamento genético, é uma mutação nesse gene. Então, é um gene que está tanto no nosso olho, que é muito complexo, quanto no olho de uma mosca, que também é muito complexo, né? Tem vários ocelos, quanto no olho daquele réptil que nem tem um olho funcional mais, a gente tem um olho vestigial. Mas esse gene PAX6 está presente em todos os organismos. Quer dizer que lá naquele ancestral comum,
lá nessa árvore aqui, olha, que deu origem a esse ancestral mais anterior ainda, que a gente está falando de inseto e de mamíferos, né, mais anteriores ainda, esse gene está sendo mantido, dizendo então que a gente tem um ancestral comum. Ah, mas eu não quero ter um ancestral comum com uma mosca. Não é questão de querer, o ancestral está aí. Então, aqui, ainda falando em bases moleculares, também tem o gene ROX. É um gene muito ancestral e ele está em todos os animais, num cromossomo de todos os animais. Ele pode estar duplicado, ele pode estar. E a partir da duplicação, ele acumulou mutações. Então, ele é responsável pela. E depois ele foi acumulando outras mutações que deram origem aos animais bilaterais, né? Os ancestrais dos animais bilaterais. E outra mutação foi dar origem aos seres vivos que não têm essa divisão simétrica do corpo, né? Então, nos organismos que têm essa divisão bilateral, né? O corpo é organizado de forma bilateral. Lá nos nemateumintos, né? Os vermes cilíndricos, nos artrópodes, né, nos insetos, nos crustáceos, nos moluscos, nas lesmas, no polvo, mexilhão, nas estrelas do mar, né, os equinodermos, nos selacantos, que são selacordados, né, que são os anfíoxos, e nos tetrápodes, todos têm esse gene tipo ROX, que vai dar a estrutura responsável pela estrutura corporal. São duplicações do mesmo gene. Então, quando a gente pensa que no nosso ancestral ele tinha uma cópia só desse gene, e nós temos várias, que está aqui coloridas por mostrando quem é mais próximo de qual. Então, isso mostra que a gente tem, molecularmente, nos nossos genes, a gente tem uma origem comum do nosso organismo. Certo? Eu falei muito, falei rápido. Vocês entenderam principalmente o que é analogia e homologia? Alguma dúvida? Que essa parte ela é bem importante de se compreender e gera dúvidas. Então, vamos marcar. A analogia, a origem é distante, mas a função é semelhante. Asa de borboleta, que é um inseto, a asa do morcego, que é um mamífero. A origem é distante, mas eles têm a mesma função. O outro a gente pensa nadadeira ou membros posteriores de mamíferos. Homologia, origem muito próxima, ancestral comum, muito recente. Bem recente, né? Em termos de bilhões de anos. Então, o ancestral comum, mas por homologia, homo, mesmo ancestral, mas com funções diferentes ou iguais. Então, em geral, a gente pensa na homologia com funções diferentes. A asa do morcego com a nadadeira do golfinho com os meus membros anteriores. A gente tem o mesmo ancestral, muito mais próximo, no entanto, com funções para esse órgão diferentes. Tudo bem, gente? Dúvidas? Então, eu agradeço pela participação de vocês. Semana que vem estaremos aqui nesse mesmo horário. E peço o material de estudo, já está postado lá no Drive. Se vocês quiserem, eu coloco lá na plataforma também o link, no WhatsApp, para vocês darem uma estudada, para isso ficar bem guardadinho na cabeça de vocês. E se vocês puderem desenhar, fazer aquele esquema do mapa conceitual, vocês vão ver que vai facilitar o estudo de vocês. Tá certo? Então, tá bom. Por hoje é só. Acho que vocês têm aula agora, não posso ficar agarrando vocês, não. Tá bom? Obrigada, Taislan. É assim mesmo que fala? Me corrige a pronúncia. Obrigado, Obrigada, professora. Boa noite. Tchau, tchau. obrigada, Gui. Obrigada, Juliana. Tchauzinho, gente. Boa tarde. Tchau, boa noite. Tchau, tchau, Gui. Ó, Lucas, boa noite. Tchauzinho.